Vamos voltando aqui no nosso Sem Tabus de hoje. Eu já te falei que nós temos a revista Entre Família para mandar para você. Eu te conto agora, se ainda não sabe. Você pode entrar no nosso site biblia.com.br e ter acesso a todos os cursos bíblicos que a Novo Tempo oferece. Mas se você quiser um curso em especial, o curso Entre Família, para tratar das questões dos relacionamentos, marido e mulher, pais e filhos, e relacionar-se com o nosso próprio eu. E tem um capítulo que eu amo nessa revista, nesse curso, que é o Emoções Venenosas, Emoções Tóxicas. Fica a dica para você visitar o nosso site biblia.com.br, mas pode também pedir a nossa revista física, em papel. Nós mandamos para você pelo correio e basta uma coisa simples, que você liga para a gente no horário comercial, 0 operadora 12 21 27 31 21, aparece aí no seu vídeo, ou pode mandar mensagem para a gente, 0 operadora 12 981 00 16 15. Foi rápido? Então vou devagar, tá bom? Para você anotar o nosso WhatsApp. 12 é o DDD, 981 00 16 15, 981 00 16 15. Vamos lá, perguntas que você aí de casa manda pra gente. Eu separei algumas para o programa de hoje. E uma moça me diz assim, fala mais sobre os noivos e a noite depois do casamento. Eu estou noiva, mas tenho muito medo da noite de núpcias. Beijos, amo o seu programa, mas a noite de núpcias não é nada demais. Por que você tem medo? Quem te criou essa ideia de medo? É por conta do medo que às vezes não dá certo. O medo nos impede de desfrutar do momento. E aí a gente prende, inclusive, aquela expectativa toda que tinha neste medo, e aí deixa de usufruir, deixa de brincar, deixa de sorrir, deixa de se descobrir. E uma coisa que a gente precisa fazer para aliviar a tensão, porque ele existe, é a primeira noite, é o primeiro encontro sexual desse casal, então existe uma certa tensão, especialmente se são jovens, é o primeiro encontro, são virgens, provavelmente é o seu caso, né? Certamente pelo o pedido que você nos faz, e é normal que exista esse clima de tensão e de uma expectativa a ser atendida. Mas uma coisa importante para ajudar nisso é que o casal não tenha vergonha de falar do que vai acontecer, do que espera acontecer. A intimidade, ela não se dá quando nós tiramos a roupa. A intimidade se dá quando nós tiramos máscaras e nos colocamos frente a frente com o outro de modo natural. Inclusive reconhecendo que está com medo, que está nervoso, que está nervosa e tendo a capacidade de deixar essa tensão ser vista pelo outro, sentida e demonstrada ao outro e que haja correspondência nisso. Quando noivos, já que vocês estão noivos, é importante que vocês então conversem sobre isso sem muitos medos. Aí alguém vai dizer assim, bom, mas o fato de conversar sobre isso não vai significar que vocês estão de safadeza? Será que não vai deixar o casal assim, animadinho e vai avançar o sinal? A primeira coisa que vocês precisam fazer é decidir o que vocês querem, se vão manter os princípios, se vão manter aquilo que vocês consideram ser o certo a fazer, que é deixar o sexo para dentro do casamento. O que vocês farão agora não é um provocar o outro. Conversar sobre o tema, falar dos medos, falar das expectativas, falar do que imagina, do que pensa, do que é a sua tendência a gostar, do que você pensa que seja interessante sobre o sexo. Mas isso não é provocar o outro. É dizer, e como vai ser com a gente? E que medos você tem? Qual é a sua expectativa? Qual é a sua ideia? O que você pensa que pode ser? O que eu posso fazer para te ajudar naquele dia? Isso não é provocar. Provocar é de outra ordem.
Você sabe muito bem como se dá o jogo de provocação entre um homem e uma mulher, porque isso é da natureza. E que bom que seja assim. Isso é funcional também, inclusive, para que a vida sexual se dê sem tantas amarras, sem tanto não pode, sem tanto, oh meu Deus, e agora? É um absurdo, isso é pecado, não pode. Mas, volto a dizer, intimidade não se dá na hora que tira a roupa. E um casal que está noivo é porque já teve um tempo de conhecimento, amadureceram este relacionamento e identificaram que eles agora estão caminhando para algo mais sério e que, portanto, vai exigir que cada vez mais eles sintam-se à vontade um com o outro. Nesse ficar à vontade consiste o falar sobre aquilo que é da intimidade. E volto a dizer, isso não é provocação, isso é diálogo maduro, respeitoso. Também vale lembrar que enquanto casal, namorados, noivos, mas homem e mulher que estão se relacionando, é preciso reconhecer que o elemento desejo se faz presente e que nós não devamos negar. Se um casal está junto, se relaciona, são namorados, eles não têm vida sexual ativa, apenas namorados, eles são noivos, não têm vida sexual ativa, estão noivos. Se eles disserem a mim que um não sente desejo sexual pelo outro, nós precisaremos conversar sobre isto, porque isto faz parte de uma maturidade relacional que deva ser considerada muito importante, inclusive, para o aprofundamento de vínculos e permanência desse casal junto. Por que digo isso? Porque, especialmente, aqueles rapazes, moças, os casais que aprenderam sobre a pureza sexual, talvez tenha ali, naquele aprendizado, criado algum bloqueio no que diz respeito até mesmo a se privar de sentir desejo da ordem sexual. E isso implica num adoecimento e num atrofiamento daquilo que pode ser depois compartilhado como casal de sofrimento, de um sofrimento que será a dificuldade de descansar dos nãos, do proibido, de toda uma negativa, até mesmo da religiosidade. E quando eu falo religiosidade, é daquela coisa assim que aprisionou como num pensamento de que religião e sexo não caminham juntos e que Deus não aprova e que aí com tudo isso que nós criamos culturalmente, da religiosidade, da educação, nos vai tolhindo, nos oprimindo e nos faz nem ao menos permitir sentir desejo. Então, assim, aquele rapaz segura na mão dela e ela nega que aquilo é bom. Depois eles se abraçam, ela sente alguma coisa diferente, ou ele também, mas, claro, os dois vão sentir, né? E os dois vão sentir, mas eu estou pensando nela aqui, que foi uma moça que me pediu para falar sobre a primeira noite, e nós estamos falando dos medos e dessa necessidade que há de falar sobre isso e que intimidade é mais do que tirar a roupa. E aí eu estou chamando a atenção neste momento para o fato de que nós precisamos permitir a nós mesmos sentirmos desejo sem que isso signifique praticar sexo, mas significa apenas que você é um ser sexual. Esse casal se abraça, ela sente. Sensações são despertadas naquele abraço entre homem e mulher, entre duas pessoas que estão se relacionando afetivamente, e ela, não, eu não posso sentir isso, eu não posso sentir isso. O fato de você sentir não significa que você já vai de imediato tirar a roupa e fazer sexo.
Cuidado para não viciar na negativa e depois, quando estiver no casamento, quando você deva se entregar, o seu cérebro, a sua mente está tão viciada numa negativa do desejo que agora vai dar um trabalho para você fazer esse desejo fluir sem culpa. Então, quando beija na boca, quando esse casal se gosta, se atrai, um gosta da presença, da convivência com o outro, e eles se beijam, esse beijo não é incolor, não é indolor, não é sem sensações. Acontece alguma coisa desse universo da atração do corpo de um pelo outro que faz parte. Agora, os cuidados que devamos ter para que não avance do desejo para a prática sexual, sendo que vocês se propuseram a se guardarem sexualmente, a se permitirem viver a liberdade sexual dentro do casamento, para que isto aconteça, para que este propósito se dê, vocês precisarão tomar alguns cuidados sim, para que não extrapole. Mas eu preciso dizer isto para que vocês não se roubem tanto, não se privem tanto de reconhecer que existe desejo, como se o desejo fosse pecado. É uma reação natural, uma reação normal. Um homem e uma mulher que se encontram, se abraçam, eles convivem, eles se amam e eles se beijam, alguma coisa acontece. E é preciso saber disso. Para não avançar, alguns cuidados. Por exemplo, cuidado com os beijos, beijos muito calientes, beijos muito demorados, claro, vão dar vazão a que este desejo se sobreponha cada vez mais, inclusive à sua própria razão, e vocês percam a razão, esqueçam do propósito e se entreguem, porque a carne grita alto, fortemente, e vocês se gostam. E está ali tudo favorável. São jovens e hormonalmente absolutamente no auge, e então vai ser muito fácil acontecer. Então precisa tomar alguns cuidados. Cuidado com os beijos calientes, demorados, cuidado com o envolvimento deste corpo, porque ele responde. E alguns estímulos, depois que disparados, talvez você já não consiga reverter, vai ser mais difícil reverter. Cuidado com o namorar deitado, assistir filminho junto, filminho romântico então, uau, mais difícil ainda, vai despertar sentimentos, sensações, esse desejo vai ser ainda mais solicitado e talvez não dê conta. Cuidado com o tempo que vocês ficam sozinhos, cuidado com estar só propicia que vocês talvez não consigam dar conta de lidar com o desejo de se entregar para o outro quando vocês não decidiram ainda fazê-lo. E por que ainda não é tempo de fazê-lo? Porque vocês ainda não são dono um do outro. Vou aspiar este dono ou dona aqui. O que eu quero dizer? Que sexo deve ser alguma coisa a ser experimentada como a celebração de um compromisso que fora sendo elaborado nesta relação, desde namoro, com conhecimento, com a disposição de ser para outra pessoa alguém para fazer feliz e de identificar na outra pessoa alguém que te faça feliz. Quando vocês vão fazer combinados do tipo casaremos, teremos filhos, daremos continuidade ao nome da nossa família, como família, honraremos nossos pais, daremos conta dos nossos princípios perante Deus. E claro, eu penso neste momento que estou falando especialmente a jovens cristãos, pela proposta que a Novo Tempo tem, de
atender a esta demanda, a este público, no que diz respeito, inclusive, à sexualidade, como é o caso do Sem Tabus, porque nós não temos muitos lugares, muitas pessoas a quem recorrermos com facilidade para nos responder questões que venham acompanhado da base dos nossos princípios. Então, eu penso estar falando para jovens que têm princípios e que sabem o que a Bíblia diz, o que a Palavra de Deus diz sobre o lugar do sexo no desenvolvimento do homem e da mulher e o que ele significa numa relação com a bênção de Deus. Deus abençoa a relação de um homem e de uma mulher, tendo abençoado a união deste casal, que se faça ali agora comprometidos para ser um casal. E como casal, usando a expressão bíblica, os dois se fazendo uma só carne, e agora um inteiramente ligado ao outro, inclusive porque o sexo fará isso fisicamente, emocionalmente e espiritualmente também. E esse compromisso se dá ali dentro de um casamento, quando publicamente for estabelecido que estamos juntos para o que der e vier. Fora disso, sexo vai ser para atender simplesmente o desejo da carne, para querer atender o seu prazer, sem considerar que aquela moça é da responsabilidade dos seus pais, que este rapaz ainda é da responsabilidade dos seus pais e que ainda estão debaixo de uma natureza social que dizem que é quando os dois decidirem estar só e dar conta um do outro que estarão então agora debaixo da bênção de Deus, da bênção da família, para serem família como casal agora, dando continuidade à sua experiência de homem e mulher. Mas, tendo dito isto, considero que é importante que cada um saiba que desejo é bom. Quando atendê-lo é que vai exigir maturidade. Porque é bom ter atendido a nossa fome quando estamos com fome. Mas não é porque nós estamos com fome que nós vamos poder abrir a nossa marmita ou pedir o que nós quisermos comer e fazê-lo em qualquer lugar, de qualquer maneira. Porque ainda há modos, ainda há maneiras, ainda há tempo e lugar. Não é porque eu tenho uma necessidade que ela deva ser atendida só porque eu tenho a necessidade. Mas e o quanto eu tenho de razão para gerir os meus desejos, as minhas sensações, a minha condição de ser racional também precisa prevalecer. Para não dar a ideia de que somos seres guiados pelas sensações, pelos sentimentos e simplesmente pelos desejos. E porque queremos, fazemos. Então, tudo tem seu tempo, inclusive tempo para fazer sexo. E o melhor tempo, o tempo adequado e descrito pelo próprio Deus para cada um de nós, é no contexto do casamento, com segurança, com estabilidade, com responsabilidade. Intervalo mais uma vez e nós já voltamos com os aconselhamentos de hoje aqui no Sem Tabus. Eu espero você.